Ele nunca teve a intenção de dormir com uma estranha. Grayson Wolf não era o tipo de homem que cometia erros. Como CEO bilionário da Wolf Dynamics, seu império foi construído sobre precisão, disciplina e a certeza de que cada parte de sua vida servia a um propósito, desde as ações que escolhia até as pessoas que permitia em seu mundo privado, tudo tinha um retorno calculado. Distrações emocionais nunca fizeram parte da equação. Então, quando acordou na suíte da cobertura do Ritz-Carlton e viu uma leve mancha de sangue nos lençóis brancos impecáveis, uma sensação fria se instalou em seu peito. Não era medo, não era culpa, apenas uma consciência aguda de que algo havia quebrado o protocolo, e ele não sabia como ou porquê. Ao seu lado, uma jovem estava encolhida, de costas para ele, respirando superficialmente. Não era o tipo de mulher que costumava dividir sua cama. Nenhum perfume de grife pairava no ar. Nenhum traço de batom nos copos. Sua presença era silenciosa, quase fantasmagórica, como se tentasse desaparecer entre os lençóis. O vestido dela, amarrotado e rasgado na barra, jazia no chão próximo ao paletó dele. Uma bandeja de prata estava próxima. O champanhe intocado, os morangos ainda brilhando com condensação. Toda a cena parecia saída de um drama barato, exceto que essa era a sua realidade, e o sangue na cama era real. Ela se mexeu ligeiramente, estremecendo ao se mover, os dedos agarrando a borda do cobertor. Quando se virou para ele, seus olhos estavam arregalados com algo entre medo e vergonha. Os cílios escuros ainda úmidos de lágrimas que há muito haviam secado. Seus lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu, até que ele perguntou com a voz baixa e firme: "Qual é o seu nome?" Ela hesitou e então sussurrou: "Eva." Sua voz era quase frágil, como se até mesmo dizer seu nome fosse um fardo pesado demais. E naquele momento, Grayson notou o quão pequena ela parecia, não apenas fisicamente, mas na forma como se portava, como se a vida tivesse lhe se ensinado a ficar invisível, a não ocupar espaço. "Como você veio parar no meu quarto?" Ele perguntou de novo, ainda tentando juntar as peças. Ela disse que trabalhava no hotel, apenas como serviço de quarto. Alguém a mandou entregar comida no quarto 660, mas os números nas portas tinham sido trocados. Ela não sabia que era a suíte dele. Não sabia que havia entrado em algo destinado a outra pessoa. Ele estudou seu rosto, suas mãos trêmulas, seus olhos que nunca encontravam os dele. E algo dentro dele mudou. Aquilo não era um jogo, não era uma armadilha, e ela não estava mentindo. Ninguém fingiria o que ele viu naqueles lençóis. Ninguém choraria até dormir na cama de um bilionário se tivesse planejado aquilo. Ela começou a recolher suas roupas, evitando seu olhar, dizendo que iria embora. Pediu apenas que ele não a denunciasse, que não arruinasse o pouco que lhe restava. Ela foi até a porta, cada passo um apelo silencioso para desaparecer. Ele poderia tê-la deixado ir. Poderia ter virado as costas e arquivado aquela noite como um erro. Mas algo o deteve. Não piedade, não desejo. Algo mais profundo, algo desconhecido. E antes que ela tocasse a maçaneta, ele disse: "Espere." Ela parou, os dedos congelados no ar, e quando se virou para encará-lo com a expressão indecifrável, ele percebeu que estava prestes a dizer algo que nenhuma versão de si mesmo havia ensaiado. E mesmo assim, as palavras vieram, firmes, calmas, inegáveis. "Você não vai a lugar nenhum." Não era uma ameaça, nem uma ordem. Era uma decisão, vinda de um lugar na alma de um homem que ele nem sabia que existia, até que alguém abrisse a porta sem pedir permissão. E a partir daquele momento, nenhum dos dois seria o mesmo. Eva May Carter aprendera desde cedo que o silêncio era uma forma de sobrevivência. No parque de trailers nos arredores de San Antônio, onde cresceu, o barulho só trazia problemas.
Homens que gritavam demais e mulheres que choravam demais nunca duravam muito. Sua mãe costumava sussurrar antes de dormir: Mija, mantenha a cabeça baixa e a boca fechada, e talvez o mundo não te destrua. Eva seguiu esse conselho como se fosse uma armadura, por cada casa de acolhimento, cada emprego de meio período, cada promessa quebrada que a perseguiu até a vida adulta. Agora, aos 23, ela morava em um apertado apartamento de um quarto no Brooklyn, compartilhado com seu irmão adolescente Mateo, que tinha diabetes, e um sorriso que ainda iluminava o mundo dela. Ela trabalhava em 3 empregos, só para manter a eletricidade ligada e a insulina abastecida. Um deles era limpando quartos no Ritz-Carlton de Manhattan, sob um nome que não era o seu, porque sua identidade verdadeira carregava uma bagagem que ela não podia se dar ao luxo de carregar. Os tribunais não se importaram com o fato de que ela lutou quando um homem 2 vezes seu tamanho a encurralou atrás do restaurante onde trabalhava. Tudo o que viram foi uma garota morena sem pai e com um histórico que a fazia parecer problemática. Grayson Wolf nunca tinha estado no Brooklyn, nunca entrou em uma loja de $1, se perguntando se conseguiria transformar $10 em jantar, passagem de ônibus e uma garrafa de Tylenol. Ele nasceu em Greenwich, Connecticut, criado atrás de portões mais altos que a ambição, filho de Gregory Wolf, o presidente de 3ª geração da Wolf Dynamics, uma empresa que começou com aço e evoluiu para tecnologia, depois logística e depois tudo o mais que o dinheiro pudesse tocar. Grayson se formou em Princeton, com honras aos 20. Lançou uma startup aos 22. Adquiriu seu primeiro unicórnio aos 25. E foi nomeado CEO do Império da Família 2 anos depois, quando seu pai sofreu um derrame em um campo de golfe. As pessoas o chamavam de implacável, brilhante, impossível de ler. As mulheres o chamavam de frio, intenso, às vezes viciante. Ele morava em uma cobertura com vista para o Central Park, dirigia um Aston Martin fosco e frequentava bailes de caridade, onde o vinho custava mais do que o aluguel anual de Eva, e nunca permitia que ninguém chegasse muito perto. Não por medo, mas porque sentimentos eram imprevisíveis, e o imprevisível era perigoso. Ainda assim, ele não era cruel, apenas preciso. Ele gostava de ordem, sistemas, limites, e o que aconteceu naquela noite com Eva não tinha lugar em nenhum deles. Mesmo agora, dias depois, ele se via distraído pela lembrança dos olhos dela, não pela forma ou pela cor, mas pela maneira como ela olhou para ele, não com admiração ou cálculo, mas com confusão, como se ela não entendesse por que alguém como ele falaria com gentileza, por que ele não gritou, por que não chamou a segurança, por que não prestou queixa. Ele procurou por ela, é claro, ou tentou, mas o nome que ela deu não apareceu em nenhum registro oficial de funcionários, e isso o incomodou. Não porque achasse que ela estava mentindo, mas porque isso significava que ela tinha algo a esconder, e Grayson não gostava daquilo que não podia definir. Enquanto isso, Eva tentava voltar à vida normal, fingindo que a noite mais surreal de sua existência não havia acontecido, que seu corpo ainda não se lembrava das mãos dele, ou da forma como a voz dele mudava ao dizer seu nome. Ela evitava os andares do Ritz, onde ficavam as suítes de luxo. Trocou turnos com uma colega para permanecer na limpeza, em vez do serviço de quarto. Mas não adiantava, porque toda vez que fechava os olhos, ela o via, sentado naquela cama, sem camisa, confuso e de repente gentil. Ela sabia que precisava se manter longe, não apenas porque ele pertencia a um mundo onde ela não sobreviveria, mas porque homens como ele não davam segundas chances, e mulheres como ela não tinham direito a contos de fadas. Ela não precisava de piedade dele, e definitivamente não precisava da caridade dele. Tudo o que ela queria era ficar fora de evidência, até juntar dinheiro suficiente para tirar Mateo da cidade, para um lugar com árvores, sol e escolas que não cheirassem a mofo. Mas o destino, ou talvez algo mais perigoso,
Tinha outros planos porque uma semana depois daquela noite, Grayson apareceu no corredor de serviço do hotel, vestido não com terno, mas com jeans e um moletom cinza. Sua presença era tão absurdamente fora do lugar que os funcionários da limpeza pararam o que estavam fazendo só para olhar. Eva largou o esfregão ao vê-lo, seu coração apertando-se na garganta. Ela não falou, mas ele falou baixinho. Precisamos conversar. Ela pensou em correr. Realmente pensou, mas em vez disso, o seguiu pela porta dos fundos até o beco, onde sua história, para o bem ou para o mal, estava apenas começando. Eva ficou naquele beco, com os braços cruzados fortemente sobre o peito, não por causa do frio, mas por causa do homem à sua frente. Grayson parecia alguém que nunca soube o que era se sentir impotente, mas naquele momento ela podia ver algo inquietante em seus olhos, algo que ele tentava muito esconder com calma e controle. Ele não começou com um pedido de desculpas, não ofereceu dinheiro ou explicações, apenas perguntou se ela estava bem, aquele tipo de pergunta que parece simples, mas pesa no peito. Ela queria rir, chorar ou gritar, talvez tudo ao mesmo tempo, mas não disse nada. Em vez disso, perguntou por que ele estava ali. Ele contou que vinha pensando nela todos os dias desde aquela noite, que havia algo nela que não fazia sentido e que ele odiava quando as coisas não faziam sentido. Ela poderia ter se sentido insultada, mas não se sentiu, porque o jeito que ele falou não foi cruel, foi confuso, como se ela fosse um problema que ele não conseguia resolver, e isso o intrigava e assustava ao mesmo tempo. Ela disse que ele não deveria estar ali, que alguém poderia vê-los, que um homem como ele não pertencia a becos, e que uma mulher como ela não pertencia ao mundo dele. Ele não discutiu, apenas disse que talvez o mundo precisasse se curvar um pouco. Nas semanas seguintes, eles se encontraram em segredo, não com frequência, e nunca em lugares com luz ou nome. Grayson encontrava formas de esbarrar nela nos corredores dos fundos do hotel, às vezes fingindo estar em inspeções de logística, às vezes apenas esperando em silêncio até que ela o notasse. No começo ela resistiu, mas eventualmente parou de fingir que não o esperava também. Eles conversavam mais do que se tocavam, as conversas estranhas e afiadas, as histórias dela cheias de coragem e sobrevivência, as dele cheias de salas de reunião e batalhas que ele não deveria ganhar tão jovem. Ela contou sobre a mãe, sobre Mattel, sobre a vez que quase foi expulsa da escola por defender uma menina que não falava inglês. Ele falou sobre as expectativas do pai, sobre a pressão de ser perfeito e como, na maioria das noites, ele ficava no penthouse se perguntando qual parte da vida dele era realmente real. Uma noite, eles se encontraram no terraço do hotel, onde ela trouxe doces que sobraram da cozinha, e ele trouxe um cobertor e 2 xícaras de café preto. Era estúpido, frio e bonito. Ela olhou para o horizonte de Nova York e disse que aquilo a fazia se sentir pequena. Ele disse que aquilo o fazia se sentir sozinho. E então, sem pensar muito, ela se encostou nele e ele deixou, pela primeira vez, sem afastar o momento. Ele a beijou, não com fome, mas com hesitação, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Ela o beijou de volta com o mesmo medo, como se o amor fosse algo que se deve segurar com delicadeza, ou poderia escapar pelos dedos. Nenhum dos dois chamou aquilo de amor ainda, mas ele já estava se formando silenciosa e perigosamente sob a superfície. Na manhã seguinte, ele a ligou, não só para dizer boa noite ou bom dia, mas para pedir algo impossível. Queria que ela fingisse ser sua namorada por um fim de semana. A família dele estava organizando o gala anual de caridade de inverno, no interior de Nova York. Era um evento fechado, cheio de doadores e investidores em potencial, e a avó dele havia ameaçado arranjar outro encontro às cegas se ele não levasse alguém. Ele não queria uma mulher de diamantes e mentiras, queria alguém real.
Eva riu no começo, achando que ele brincava. Depois entrou em pânico, achando que ele falava sério. Ela disse, não. Ele disse que pagaria. Ela disse que não era essa a questão. Ele disse que não se tratava de dinheiro, mas de confiança. Que ele não confiava em mais ninguém para estar ao lado dele sem fingir. E que ela não precisava ser ninguém além de si mesma, o que era a parte mais perigosa. Ela disse sim, só porque as contas médicas de Mattel estavam aumentando e seu segundo emprego havia acabado de ser cortado. Ela fez as malas com o único vestido decente que tinha, pegou emprestado um par de saltos de uma colega e viajou em silêncio ao lado de Grayson, no banco de trás de um SUV preto elegante, por estradas cobertas de neve, ladeadas por pinheiros e mansões que ela só tinha visto em filmes. A propriedade dos Wolff parecia um castelo. Pedra branca, janelas intermináveis e funcionários que se moviam como sombras. A avó dele a cumprimentou com uma educação fria. A prima olhou para ela como se fosse uma peça de museu. E o pai dele, parcialmente recuperado do derrame, a examinou com uma expressão que dizia que sabia exatamente de onde ela vinha e não aprovava. Eva manteve-se firme, sorriu educadamente e ficou perto de Grayson, que nunca a deixou sozinha, a não ser quando precisava falar, e mesmo assim olhava para ela como se conferisse se ela não havia desaparecido. Ela desempenhou bem o papel, não porque quisesse impressionar, mas porque ela havia sobrevivido a vida inteira, e aquilo era só mais um tipo de campo de batalha. Naquela noite, depois dos discursos e do champanhe, depois da valsa que ela mal conseguiu dançar sem tropeçar, Grayson pegou sua mão e a levou para ir à biblioteca, uma sala silenciosa com tetos altos e livros mais antigos do que a maioria das escolas públicas. Ele se sentou, puxou-a gentilmente para o colo e disse: "Obrigado, não só por ter vindo, mas por não ter fugido." Ela olhou para ele, olhou de verdade, e viu o menino por trás do bilionário, alguém cansado e à procura, alguém que queria ser visto. Ele perguntou por que ela, de todas as pessoas, e disse que era porque ela o fazia se sentir mais do que aquilo em que nasceu, como se ele tivesse conquistado algo pela primeira vez, não comprado, não herdado, apenas conquistado. E naquele momento, ela percebeu que não estava mais fingindo. De volta ao seu quarto naquela noite, ela olhou para seu reflexo e não viu uma menina pobre ou uma empregada. Viu alguém digno de ser amado, e isso a aterrorizou mais do que qualquer coisa no mundo. A manhã seguinte começou como algo de uma vida diferente. Eva acordou em um quarto de hóspedes maior do que seu apartamento inteiro, com lençóis mais macios do que qualquer coisa que ela já havia tocado. A luz do sol entrava pelas janelas altas, emolduradas por cortinas de veludo. Ela se moveu devagar, silenciosa, com medo de que, se fizesse muito barulho, a ilusão se quebrasse e alguém entrasse para dizer que ela não pertencia ali. Mas ninguém entrou. Ela encontrou Grayson na cozinha, vestindo um suéter cinza e servindo café como se fosse algo que ele fazia todas as manhãs, não como um homem que pertence às salas de reunião e fusões bilionárias. Ele sorriu quando viu um pequeno sorriso verdadeiro dela que fez seu peito apertar. Ela se sentou, aceitou o café e, por um breve momento, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, isso pudesse ser mais do que uma fantasia emprestada. Mas essa ilusão não durou. Depois do café da manhã, Grayson saiu para atender uma ligação de negócios, e Eva vagou pela propriedade tentando evitar olhares curiosos. Ela acabou perto da galeria de arte, um longo corredor cheio de retratos dos ancestrais Wolff e esboços iniciais de pintores famosos. No fim do corredor estava um homem mais velho, com uma bengala, alto, de olhos penetrantes e claramente esperando por ela. Quando se apresentou como Thomas Wolff, tio de Grayson e ex-diretor financeiro da empresa, seu tom era agradável, mas frio, como gelo no uísque. Ele perguntou onde ela tinha crescido,
o que seus pais faziam, quanto tempo ela trabalhava no Ritz. Perguntas que pareciam educadas, mas que eram facadas sob sua pele. Ela respondeu o melhor que pôde, escolhendo quais verdades deixar de fora, mas ele não ficou satisfeito. Disse que ela lhe lembrava alguém. Uma mulher que veio à propriedade décadas atrás, dizendo estar apaixonada pelo irmão dele. Falou que mulheres como ela apareciam do nada, se apegavam a homens poderosos, sempre com uma história triste e voz suave, e no final sempre desapareciam, deixando estragos para trás. Eva não respondeu, não recuou, apenas o encarou e disse que não tinha intenção de causar dano algum, que estava ali só por um fim de semana e logo iria embora. Ele assentiu, sorriu sem calor e disse que esperava que ela cumprisse a palavra. Naquela noite, Eva ficou sozinha na varanda, o vento frio contra os braços nus. Ela se arrumou para o baile, vestindo um vestido emprestado e um colar que Grayson insistira que ela guardasse. Parecia alguém do mundo dele, mas se sentia um fantasma vagando por ele. Quando Grayson a encontrou, ela não sorriu. Perguntou se ele realmente acreditava que aquilo poderia funcionar, se entendia o que pessoas como o tio dele viam quando olhavam para ela. Ele disse que não se importava, que não vivia para a aprovação deles, mas ela viu algo brilhar nos olhos dele. Uma hesitação, uma espera. No dia seguinte eles voltaram para a cidade, para o barulho e a rotina. Mas as coisas estavam diferentes. As conversas mais silenciosas, os toques mais cuidadosos. E Eva sabia que algo tinha mudado, não só nele, mas nela também. Ela começou a pesquisar de novo, puxando nomes que evitava há anos, registros do processo judicial, velhos artigos de jornal, rumores de pessoas que conheciam sua mãe, e encontrou algo que não esperava. Sua mãe havia trabalhado como tradutora para uma equipe de pesquisa contratada pelo exército, financiada pela Wolf Dynamics. Sua mãe morrera num acidente no ano em que Eva fez 10 anos. Um acidente que ela havia sido informada ser aleatório, mas que agora, lendo nas entrelinhas, não parecia nada aleatório. Ela confrontou Grayson numa noite, voz calma, mãos trêmulas, contou o que descobriu. Como a empresa dele estava ligada aos documentos do projeto em que a mãe dela trabalhava, como ela queria acreditar que fosse coincidência. Mas nada ali parecia acidente. Grayson não negou. Sentou-se silencioso, olhando para o telefone como se ele pudesse explicar algo. Finalmente disse que, anos atrás, antes de assumir, a Wolf Dynamics participou de dezenas de programas secretos, muitos protegidos por cláusulas de segurança nacional. Ele disse que não conhecia os detalhes de todos os projetos, mas prometeu descobrir. Nos dias seguintes, ele puxou cordas, exigiu arquivos, passou por resistências internas até que uma pasta confidencial caiu em sua mesa, com transcrições, relatórios e uma foto que fez seu sangue gelar. Uma mulher de jaleco sorrindo ao lado de seu pai, com a legenda: Maria Helena Carter, linguista e contratada civil. Ele levou a pasta para Eva, que não disse nada, apenas a pegou. Abriu devagar, olhos vasculhando, mãos tremendo. Quando viu a foto, desabou na cadeira mais próxima. Não por descrença, mas porque sempre soube que havia mais na morte da mãe dela do que ninguém contou. Grayson a observava, inseguro sobre o que fazer. Uma parte dele queria segurá-la e consertar tudo. A outra sabia que não podia. Não podia desfazer a história. Tudo que podia fazer era ser honesto. Disse que seu pai talvez soubesse mais, talvez tivesse enterrado coisas para proteger a empresa, mas que, se fosse verdade, ele não o protegeria, não desta vez. Eva perguntou o que ele faria, e ele disse que ainda não sabia, mas que devia a ela a verdade toda, mesmo que custasse tudo. Ela não agradeceu, não chorou. Apenas assentiu, e aquele gesto valia mais que 1000 palavras, porque significava que ela não desistiria, ainda não,
mas o passado não tinha terminado com eles. Numa noite, Eva voltou ao apartamento e encontrou a porta entreaberta. Mattel estava seguro, mas abalado. Alguém estivera lá. Arquivos de sua gaveta sumiram e no espelho, escrito com batom vermelho, uma mensagem: "Saia enquanto pode." Ela pegou Mattel, fugiu para a casa de uma amiga, ligou para Grayson, contou tudo. Em poucas horas, ele a transferiu para uma residência privada, sob proteção. Ele disse que era protocolo, mas ela sabia a verdade. Alguém não queria que cavassem o passado. Quanto mais descobriam, mais perigoso ficava, não só para a segurança deles, mas para o vínculo entre eles. Segredos começaram a puxar os fios que os uniam. Eva temia o que mais poderia vir à tona. Grayson temia que ela passasse a vê-lo como inimigo. E por baixo de tudo, a verdade pairava como uma tempestade que nenhum dos dois poderia escapar. Ainda se encontravam nas horas silenciosas, ainda se seguravam como se fossem frágeis, ainda fingiam por mais um tempo que o amor os protegeria, mas sabiam lá no fundo que só o amor talvez não bastasse. A neve voltou a cair, espessa e pesada, cobrindo as calçadas de Manhattan com um silêncio pálido e enganoso, como se a própria cidade tentasse esconder o que fervia por baixo. Grayson estava em seu escritório no topo da Wolf Tower, olhando pela parede de vidro, o horizonte se estendendo diante dele como um campo de batalha. As luzes brilhavam como estrelas, mas tudo o que ele conseguia pensar era em Eva, não do jeito que ela parecia nos vestidos emprestados, nem no modo como a voz dela suavizava quando dizia seu nome, mas na forma como ela se sentou diante dele na noite anterior, olhos guardados, mandíbula tensa, dedos nervosos se entrelaçando no colo, perguntando se estavam construindo algo real ou apenas se apoiando um no outro, porque o mundo lá fora continuava tentando destruí-los. Ele disse que não sabia ainda, e essa era a verdade. Não porque não se importasse, mas porque se importar era a parte fácil. Ficar era mais difícil. Ficar significava fazer escolhas que deixavam marcas, escolhas que transformavam sangue em inimigos, que destruíam legados construídos por gerações. A auditoria interna que Grayson exigira estava quase concluída. Um coronel aposentado confirmou que a Wolf Dynamics financiou o projeto que Maria Carter trabalhou. Não só financiou, como gerenciou. O rastro documental foi intencionalmente enterrado, protegido por cláusulas de segurança nacional, mas agora estava claro que a pesquisa incluía testes de campo com imigrantes indocumentados, e a morte dela não fora um acidente, mas um incidente silenciado após um desentendimento com conselheiros militares seniores. Grayson confrontou seu pai diretamente, não com raiva, mas com uma calma final que assustou até o velho lobo. Gregory não negou os documentos, chamou aquilo de colateral, um mal necessário em tempos de necessidade nacional. Disse que se Grayson queria jogar fora a empresa por causa de uma mulher que fora paga migalhas para traduzir, talvez ele não fosse forte o bastante para carregar o nome Wolf. Grayson não disse nada, apenas olhou para o homem que o criou e então saiu da sala, decidindo ali mesmo que nunca mais seria governado pela mesma podridão que construiu seu império. Ele voltou para Eva tarde da noite. Ela o esperava no apartamento silencioso que ele arranjara para ela, encolhida no sofá com uma caneca de chá intocada, e Mattel dormindo no quarto ao lado. Ela perguntou o que ele tinha descoberto, e ele contou tudo, não apenas os fatos, mas a feiura por trás deles, com a voz baixa e firme, recusando-se a suavizar qualquer coisa. Quando terminou, ela o encarou por um longo momento antes de perguntar: "E agora, o que acontece?" Quando ele disse que tornaria tudo público, que a empresa liberaria os arquivos, aceitaria a responsabilidade e pagaria reparações, ela lhe disse que isso o arruinaria, e ele respondeu que sabia. Ela disse que talvez não fosse suficiente, e ele disse que ainda assim precisava ser feito.
porque a mãe dela merecia justiça, merecia algo melhor, porque às vezes a única forma de consertar algo é primeiro quebrá-lo. No dia seguinte, um vazamento anônimo apareceu na internet, seguido por uma declaração da Wolf Dynamics, confirmando a autenticidade dos arquivos e anunciando uma reforma interna. A notícia explodiu nos meios de comunicação. Investidores entraram em pânico, as ações caíram, membros do conselho exigiram reuniões, mas Grayson manteve-se firme. Deu entrevistas à imprensa, respondeu perguntas e nunca desviou a culpa. Quando perguntado por que fez aquilo, ele simplesmente disse: porque era o que devia ser feito. Enquanto isso, Ava não se escondia mais. Inscreveu-se em um curso universitário de advocacia legal, esperando transformar sua dor em algo que pudesse ajudar os outros. Contou a verdade sobre a mãe para Mattel, o consolou quando ele chorou e prometeu que nunca mais fugiriam, não de ninguém. Mas a escuridão não desaparece só porque você a traz para a luz. Nas sombras das ações de Grayson, inimigos começaram a se mover. Antigos parceiros que perderam dinheiro, informantes com medo de serem expostos, e um homem em particular que esperava o momento certo para agir. Vincent Klein, um ex-contratante da defesa com ligações ao mesmo projeto que Maria Carter tentou impedir, viu a ação de Grayson como uma ameaça a tudo que enterraram. Ele enviou uma mensagem não com palavras, mas com violência. Grayson estava programado para falar em uma conferência de tecnologia em Chicago, e sua equipe de segurança descobriu uma ameaça credível poucas horas antes do evento. Eva implorou para que ele não fosse, dizendo que justiça não precisava significar morte, mas ele disse que não iria se esconder. Ela ficou no portão do aeroporto, observando-o embarcar, com o peito apertado e os dedos frios. Uma parte dela queria correr atrás dele, gritar, confessar que não podia perdê-lo agora, não quando finalmente começara a acreditar em algo, mas ela ficou em silêncio, com medo de que, se falasse demais, tornaria tudo real. A bomba era pequena, feita para parecer um acidente, colocada no elevador de serviço do hotel que sediava a conferência. Mas o plano falhou, graças a um delator na equipe de segurança, que viu os documentos e decidiu que era hora de agir. A bomba foi desativada e o responsável preso antes do início da palestra. Grayson subiu ao palco e fez seu discurso, firme e inabalável, anunciando uma nova iniciativa para a responsabilidade corporativa em parcerias governamentais. Quando a notícia chegou, Eva estava em seu apartamento, segurando a mão de Mattel e chorando silenciosamente, não só de medo, mas de alívio, porque pela primeira vez em anos, algo bom havia sobrevivido. Naquela noite, Grayson voltou para casa, machucado de uma briga menor, mas vivo. Quando ele atravessou a porta, Eva correu para ele sem hesitar, sem perguntas, sem medos, apenas o calor de duas pessoas que quase perderam uma a outra muitas vezes. Nas semanas que se seguiram, o mundo lentamente mudou. A euforia da mídia diminuiu, mas os efeitos permaneceram. A Wolf Dynamics perdeu vários contratos, mas ganhou a confiança pública, e Grayson, que já não era o CEO intocável, tornou-se um homem respeitado pela sua integridade e não pela herança. Eva matriculou-se em aulas, trabalhou meio período em um centro comunitário de assistência jurídica e, pela primeira vez, começou a escrever sua história, não como vítima, mas como sobrevivente. As noites deles ficaram mais tranquilas, cheias de conversas suaves, livros compartilhados, risadas mais fáceis e o conforto de saber que nenhum dos dois fingia mais. Mas por trás de toda aquela paz, algo novo começou a crescer. Um segredo que Eva carregava há semanas, sem saber quando ou como contar. Até que numa manhã, com café e luz do sol, ela olhou para ele e disse suavemente: "Acho que estou grávida." Ele não falou no começo, apenas a olhou, expressão indecifrável. Então, lentamente, estendeu a mão pela mesa,
segurou a dela e disse: então faremos isso juntos. Seja o que for, faremos juntos. E naquela promessa silenciosa, algo maior que a dor, maior que o legado, começou a se formar. Os dias que se seguiram à confissão tranquila de Eva passaram com uma quietude surreal, do tipo que antecede uma tempestade. Ela esperava choque, talvez hesitação, mas Grayson respondeu com algo muito mais perigoso: calma. O tipo de calma que esconde o caos por baixo da superfície. Ele segurou a mão dela, beijou sua testa e disse que resolveriam tudo, mas seus olhos traíam um lampejo de incerteza, não medo da paternidade, mas medo de falhar nela. Ele passou a vida evitando confusões, gerenciando riscos, e agora estava à beira de algo que nenhum plano de negócios poderia calcular. Eva percebeu sua preocupação mesmo quando ele tentou escondê-la atrás de planilhas e telefonemas, e isso a inquietava mais do que gostaria de admitir. Enquanto isso, ela sentiu as mudanças em seu corpo muito antes dos testes confirmarem. O enjoo vinha em ondas, o cansaço aumentava, e às vezes ela se pegava chorando sem motivo. Odiava o quanto aquilo a fazia se sentir vulnerável, o quanto sua independência agora tinha que ceder à biologia, mas também não podia evitar o pequeno calor que vinha toda vez que imaginava uma vida crescendo dentro dela. Mattel foi a primeira pessoa a quem contaram. Juntos, esperaram até uma tarde de sábado, depois que ele terminou a lição de casa. Grayson ajoelhou-se ao lado dele, falando com cuidado, dizendo que ele seria tio, e por um momento houve apenas silêncio. Então Mattel sorriu, não porque entendia completamente, mas porque a ideia de família sempre foi um sonho frágil e instável em sua vida, e agora parecia real. Mas a paz foi temporária. Uma semana depois, Grayson recebeu uma dica anônima sobre uma transferência de ativos escondida ligada à Wolf Foundation. Uma ligação direta a uma empresa de fachada de propriedade de ninguém menos que Vincent Klein, o homem por trás da tentativa de bomba. Ficou claro que Vincent tinha laços mais profundos com a família Wolf do que ninguém imaginava. Não só negócios, mas sangue. Ele era filho ilegítimo do avô de Grayson, um segredo enterrado por décadas. Vincent havia sido excluído da herança, criado em silêncio, e passou a vida tentando desmontar o império que acreditava ter roubado o que era dele. A revelação foi um golpe duro para Grayson, não apenas por causa da traição, mas porque significava que a corrupção em sua família era mais profunda do que imaginava. De repente, a guerra que ele lutava não era mais apenas pela justiça para a mãe de Eva, mas pela limpeza de uma linhagem que apodrecia por dentro. Ele não contou tudo para Eva de uma vez, não porque quisesse mentir, mas porque não sabia como dizer, não sabia como fazê-la entender que o homem que tentou matá-lo era, na verdade, seu tio por sangue. Ela percebeu o peso em seus ombros, as noites mal dormidas, as ausências repentinas, e quando finalmente perguntou o que ele estava escondendo, ele lhe contou a verdade, palavra por palavra. Ela não chorou, não recuou, apenas sentou-se silenciosamente ouvindo. Depois levantou-se e foi para o quarto, trancando-se. Não por raiva, mas porque seu coração não aguentava tudo de uma vez. Naquela noite, ela não dormiu. Sentou-se perto da janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas cansadas, pensando na criança dentro dela, na vida que estavam prestes a trazer para um mundo construído sobre mentiras e sombras. Ela lutou tanto para escapar do passado e agora estava presa a um legado ainda mais torcido. De manhã, Grayson a encontrou ainda ali, com os olhos vermelhos e a pele pálida. Ele sentou ao lado dela, sem falar, apenas esperando. Depois de um longo silêncio, ela disse que não podia criar o filho deles cercada por fantasmas. Precisava de ar puro, terra de verdade, não torres de vidro e sussurros em salas de reunião. Ele assentiu, entendendo o que ela quis dizer antes mesmo de ela falar. Ela queria sair da cidade. Em poucos dias, ele fez os preparativos.
uma propriedade tranquila no interior, longe dos holofotes e da história, com árvores mais antigas que seus ancestrais e uma varanda que recebia o sol da manhã. Eva não perguntou como ele achou o lugar tão rápido, nem quanto custou. Apenas arrumou as coisas e partiu sem olhar para trás. Por um tempo, eles encontraram algo próximo da paz. Ela passava as manhãs andando descalça na grama, as tardes lendo para Mattel na varanda e as noites cozinhando refeições que não vinham de caixas de delivery. Grayson trabalhava remotamente, reduziu suas horas, focou em empreendimentos menores com raízes éticas. Pela primeira vez, começaram a sonhar em voz alta sobre nomes, cores para o quarto do bebê e o que significaria criar uma criança livre da vergonha. Mas o passado, como sempre, tinha outros planos. Uma manhã, enquanto Eva estava numa consulta pré-natal, Grayson recebeu um pacote sem remetente. Dentro, uma única fotografia granulada e inconfundível. Uma jovem Eva, com quase 15 anos, ao lado de um garoto adolescente com a mão no seu pulso. O garoto era filho de Vincent, e a foto foi tirada na semana em que Eva denunciou seu abuso. No verso estava escrito: "Sua garota perfeita também tem segredos." O primeiro instinto de Grayson foi descrença, depois raiva. Não dela, mas do homem que enviou a foto. Alguém que claramente estava vasculhando seu passado, usando seu trauma como arma. Ele não a confrontou de imediato. Esperou até ela voltar. Viu ela rir com Mattel enquanto descarregavam as compras e percebeu que não podia mais carregar aquela foto no bolso. Naquela noite, mostrou a ela. No começo ela não falou, ficou congelada. Depois tocou a foto com dedos trêmulos, com a respiração presa na garganta, e lentamente contou tudo. Como aquele garoto foi o primeiro a machucá-la, como tentou se defender, mas ninguém acreditou, como o sistema a falhou, e como ela enterrou tudo tão fundo na esperança de que nunca a seguisse para a vida que tentava construir. Ela achava que ele iria embora, mas ele não foi. Em vez disso, segurou suas mãos e disse as palavras que nunca tinha dito a ninguém. "Eu te amo, não porque você sobreviveu, mas porque você nunca parou de tentar, e eu não vou a lugar nenhum." Pela primeira vez, Eva se quebrou, não por medo ou vergonha, mas pelo peso esmagador de ser acreditada, de ser vista, e chorou nos braços dele, até que o passado não tivesse mais força para ficar entre eles. Naquele fim de semana, foram até a margem do rio perto da propriedade, cavaram um buraco pequeno e enterraram a foto sob um carvalho. Sem discursos, sem grandes gestos, apenas silêncio e a promessa silenciosa de que o futuro deles não seria escrito por aqueles que tentaram apagá-los. Ficaram ali por um longo tempo, mesmo depois do vento ter aumentado, de mãos dadas, sabendo que a dor sempre faria parte da história, mas que nunca mais seria o fim. A primavera chegou devagar no vale do Hudson, suave, verde e cheia de segundas chances. As árvores na varanda floresceram uma a uma. Os pássaros voltaram com canções silenciosas, e o mundo, pela primeira vez, parecia respirar fundo. Eva se movia com mais cuidado agora, a barriga redonda e cheia de vida. Toda manhã, ela ficava na janela da cozinha, mãos repousadas logo abaixo das costelas, observando o vento brincar com as flores silvestres. Alguns dias, ainda carregava o peso do passado no peito, mas não doía mais, Maurice. Só parecia distante, como uma tempestade que já passou. Ela parou de se perguntar se merecia essa felicidade, porque percebeu que a resposta não importava. O que importava era que ela a havia escolhido. Grayson passava as manhãs consertando pequenas coisas pela casa, coisas que não precisavam ser consertadas, mas que davam propósito às suas mãos. À tarde, trabalhava em um fundo sem fins lucrativos dedicado a apoiar vítimas de processos injustos e causas legais negligenciadas. Foi ideia de Eva, mas ele insistiu que ela fosse cofundadora. Ela tentou argumentar, mas ele lembrou que sua história não era só dor, era poder.
E se eles iam criar uma criança num mundo cheio de sistemas quebrados, ao menos ensinaram para essa criança o que significava tentar mudar algo. Mattel se adaptou mais rápido do que ninguém esperava. Fez amigos na escola local, trazia para casa desenhos da família com sorrisos tortos e sóis brilhantes, e chamava o bebê de Bean, até que o apelido pegou. Eva lhe ensinou a fazer bolos do zero. Grayson lhe ensinou xadrez, e juntos ensinaram que família não se constrói por sangue ou lei, mas por escolha. Num domingo tranquilo, com nuvens rolando lentamente sobre as colinas e cheiro de canela na cozinha, Eva entrou em trabalho de parto. Não houve pânico, só um ritmo constante de respiração e movimento. Grayson ficou ao lado dela, com a voz sendo a âncora que ela precisava. As horas passaram como minutos e, quando a criança nasceu, a filha deles foi colocada nos braços de Eva, vermelha, macia, e chorando, como se o mundo tivesse ousado fazê-la esperar. Eva chorou silenciosamente, não de dor, mas de algo mais profundo, um amor tão grande que fazia seu peito doer. Grayson ficou sobre eles, uma mão no ombro de Eva, a outra segurando suavemente os pezinhos da vida que criaram. Naquele momento, nada mais importava, nem legado, nem linhagens, nem manchetes, só eles. Deram à filha o nome Helena em homenagem à mulher que deu tudo a Eva e perdeu tudo em troca. E quando Eva sussurrou o nome no testinho da filha, sentiu uma paz que nunca havia conhecido. Grayson se inclinou e disse: "Bem-vinda ao lar, pequena luz." E Eva soube, no fundo dos ossos, que o mundo nunca mais seria o mesmo. Meses se passaram, depois anos. A casa se encheu de memórias, aniversários com bolos tortos, manhãs de risos, café e música suave, longas caminhadas sob as folhas que mudam, e, de vez em quando as estrelas brilhavam e as crianças dormiam, Grayson e Eva sentavam na varanda dos fundos, ombros encostados, mãos entrelaçadas, conversando sobre o quanto já tinham chegado longe, não só da cidade, do escândalo ou da dor, mas das versões deles mesmos que um dia tiveram medo de acreditar no amor. Numa noite, enquanto vagalumes dançavam à distância e o ar cheirava a terra molhada, Eva disse baixinho: "Você acha que fomos feitos para nos encontrar?" E Grayson respondeu sem hesitar: "Eu não acho que o universo te dá o que você quer. Eu acho que ele te dá o que você é forte o suficiente para lutar. E você, Eva, valeu cada batalha." Ela sorriu, se aninhou nele e sussurrou: "Então, nunca vamos parar de lutar por isso." E no silêncio que se seguiu, com a lua alta e o mundo quieto, duas pessoas que um dia foram quebradas sentaram lado a lado, inteiras finalmente, não porque fossem perfeitas, mas porque escolheram o amor, vez após vez, mesmo quando doía, mesmo quando assustava, e isso foi mais do que suficiente.